Pastor Anderson já é conhecido da igreja, dispensa maiores apresentações. Ele está ali com a esposa dele. Cadê a dúzia de crianças que estava ali sentada? É uma penca de criança, viu? E ele disse que quer ter mais. São quantos que você quer ter? Uns 10. Uns 10, né? Coitada, né? Coitado da sua esposa, né? Pastor Anderson é um especialista para falar para a família. E eu peço a você que você esteja em oração, ouvindo o que Deus tem para falar através dele para nós. Pastor, Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Amém? Obrigado, pastor Luciano, pelo convite. Mais uma vez poder estar aqui com os irmãos. Pastor Vomar fez certinho, pastor. Ficar de olho nesses casais, ainda mais no escuro do cinema. É tenso, né? Irmãos, nós estamos vindo de Cariacica, pertinho, né? Mas eu confesso para os irmãos que foi uma bênção lá na palestra ontem na igreja, mas depois, quando a gente foi dormir, foi tenso. Apareceu uns filhos de Belial lá, pastor, que Deus que me livre, foi a noite todinha, um funk, aquela música, aí o meu pé começou a mexer, assim, eu falei, está repreendido em nome de Jesus, pé, está dando certo isso não. Foi a noite todinha, irmãos, eu não dormi. Então eu confesso que eu estou aqui com os irmãos aqui, igual o The Walking Dead, igual aquele zumbi assim, tá? Acordado, mas dormindo ao mesmo tempo. Mas a gente está aqui pela graça de Deus, amém? Então eu quero agradecer, pastor Luciano, mais uma vez, tá? Priscila, Leozão. Leozão também falou que ia ter uns 10, mas a Priscila está embarrigando o negócio, tá? Ele acha que está podendo esse tudo, negócio de 10 assim, né, pastor? Eu também estou me achando, né? Mas, irmãos, é muito bom a gente estar rodando, graças a Deus, Deus tem abrido as portas, e a gente tem visto muito o agir de Deus na nossa vida e na vida daqueles que Deus tem confiado a gente para poder levar a palavra, principalmente aos casais, amém? Então, hoje de manhã, eu quero falar sobre famílias guiadas pela fé, e eu gostaria muito que você estivesse aí depois com sua Bíblia aberta, na hora que a gente for ler o texto, mesmo que o texto está exposto aqui, mas que você mantenha sua Bíblia aberta. Hoje, nós estamos vivendo tempos de imoralidade, nós estamos vivendo tempo em que as famílias têm sido cercadas por vários tipos de coisas, violência, ideologias, coisas que vêm para destruir a família, coisas que vêm para atrapalhar o andamento da família, daquilo que Deus propôs, daquilo que Deus requer para nossas vidas, e nós temos sido cercados, temos sido guerreados, bombardeados por esses tipos de coisas que se levantam contra a família. E quando se levanta contra a família, se levanta contra algo que Deus criou. E quando se levanta contra algo que Deus criou, que é a família, que é sagrada, que é santa, se levanta contra o próprio Deus. Então, quando estão guerreando contra a família, também estão guerreando contra o nosso Deus. Então, isso já é logo uma aplicação para a gente já guardar no nosso coração, porque se guerreia contra a nossa família, guerreia contra Deus. Porque o desejo de Deus é que as famílias cresçam, que as famílias se desenvolvam, que as famílias representem o reino de Deus, repliquem o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê uma igreja, na hora quando chama as crianças, aí vem aquele montoeiro de igreja. É lógico que cada igreja tem a sua proporção, mas criança significa que, né, os casais, o papai e mamãe, estão, né, fazendo a vontade de Deus, né, pastor Vomar? Estão fazendo a vontade de Deus, que é multiplicar. Não estão aí querendo bebê reborn, né? Estão a onda agora de bebê reborn terrível, né? Pai de pet. Eu não quero filho, não, eu quero pet, quero cachorro, quero papagaio, periquito. Não, Deus não mandou você fazer nada disso. O reino de Deus não se multiplica. A gente cantou aqui agora sobre o reino de Deus. O reino de Deus não se multiplica com bebês reborns e nem com pet, ok, irmãos? Se multiplica com crianças, com filhos, e filhos piedosos, igual a gente viu na palestra aqui naquela vez, tá? Então, nós temos sido bombardeados, mas Deus, Ele está sempre à procura de famílias que o adorem, famílias que se submetem a Ele, famílias que
estão vivendo pela fé, sendo guiadas pela fé em Cristo, e esse é o desejo de Deus para nossas vidas. E falando numa família que é guiada pela fé, eu queria apresentar para vocês hoje um pouquinho sobre a família de Noé. A família de Noé, irmãos, é uma bênção, e a gente tem muito a aprender com essa família, e a gente precisa guardar muita coisa no nosso coração. Vamos ler o texto daquilo que Deus quer falar ao nosso coração? Vamos lá? Pela fé, vamos lá? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua, pela qual condenou o mundo e se tornou que vem da fé. Essa é uma família guiada pela fé. Vamos orar? Vamos pedir a Deus mais uma vez que nos abençoe. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui, chegamos seguros. Obrigado pelos teus livramentos. Obrigado pelo privilégio de poder mais uma vez trazer a tua palavra. Então esteja, Deus, nos usando para a tua glória e para a edificação de cada um aqui nesta manhã. Nós choramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, famílias guiadas pela fé são famílias que resistem a esse mundo corrompido. São famílias que buscam cada vez mais resistir e contra esse mundo tenebroso. Famílias guiadas pela fé, nós podemos observar no texto, principalmente quando a gente vai pegar lá em Gênesis 6 em diante, vai falando sobre a família de Noé, sobre o dilúvio, tudo que estava acontecendo ali. Nós observamos o quê? Que as famílias, as pessoas estavam corrompidas, as pessoas estavam tenebrosas, as pessoas estavam atingindo ápices e ápices de pecaminosidade. E aí o que aconteceu? Deus vai lá e observa no coração de um homem, no coração de uma família, fé. Mas só que, quando a gente vai olhar o texto, a gente observa que aquele povo ali, tudo que eles tinham no pensamento era pecaminoso, e Deus mostra que aquele povo vivia de pensamentos pecaminosos. Deus mostra que o pensamento, o pecado, ele começa no pensamento. Tudo que eles pensavam era mal, tudo que eles planejavam era corrompido, tudo que eles desejavam era fruto do pecado. E aí Deus observa Noé, Deus abençoa a vida de Noé. Só que Deus, nesse inteirinho, ele decide o quê? Decide julgar. Nós cantamos aqui a questão do julgo. A palavra de Deus diz que a gente pode julgar sim, só que com um julgo correto, tá? O julgo certo, está lá em João. Nós temos que julgar com justa justiça, ok? Só que aqui, Deus ele pega e decide julgar com justa justiça. Era justo o que ele estava fazendo. E ele decide julgar a terra, ele decide acabar com tudo. Tem gente que hoje em dia fica pensando nessas coisas. Por que Deus, né, mandou destruir tudo? Deus é justo, irmãos. Por mais que seja assim algo impressionante para a gente pensar de Deus, mas mesmo assim, o que Deus fez foi justo, não foi nada pecaminoso, não foi nada injusto. Deus sabe o que faz, Deus é santo, Ele não peca, e tudo que Ele faz é para a glória dEle. Então nós precisamos observar. E Deus, então, Ele decide julgar. Ele decide colocar um fim, porque ele viu que a linhagem de Sete tinha acabado. A linhagem de Caim nem se fala. E aí Deus vai e observa em Noé fé. Deus observa em Noé a vontade da vida eterna no coração de Noé. E aí, o que acontece? Noé vai lá e constrói uma arca. Ele constrói uma arca para quê? Para aparelhar a sua família ali dentro, salvar a sua família, de acordo com o que Deus estava instruindo Noé a fazer. E Noé, ele vai aparelhar aquela arca em terra seca por décadas. Ele não faz aquilo rápido, ele não faz também com muita gente não, era ele e a família dele. Então demorou décadas para poder construir a arca. E eles estavam ali fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus tinha mandado eles fazerem, mesmo sem nenhuma evidência de dilúvio.
A Bíblia, para você ter ideia, ela nem fala de chuva antes do dilúvio. Nem fala. Não estou aqui afirmando que não chovia, mas eu quero dizer que ele não tinha evidência nenhuma, Noé não tinha evidência nenhuma de que iria acontecer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E por décadas. Aí pensa, muitas vezes a gente está orando por determinado propósito, determinada pessoa, e a gente não vê nada acontecer, e em uma semana a gente já vai desistindo. E Noé ali, por décadas, sem nenhuma evidência, sem Deus dar nenhuma evidência. Eu fico olhando também para Abraão. Deus pega para Abraão em Gênesis 12 e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não manda um GPS, igual eu gosto muito de andar com GPS, não sei se o pastor Luciano gosta. Mesmo que eu sei o caminho, mas eu gosto de ficar olhando ali as métricas, quanto tempo falta, aquela coisa toda, né? Quantos quilômetros, eu gosto. Deus não mandou nenhum GPS para Abraão. Deus, ele deu um manual para Noé? Deu. Ele falou: a arca é assim, assim, tanto de altura, tantos metros, de largura. Deus deu tudo, deu um manual para ele. Deu um manual. A evidência foi essa. Mas durante a construção, ele não via, ele devia olhar para o céu, aí de repente uma nuvem ficava negra, mas de repente acabava aquela, sabe? Não tinha algo assim, agora vai acabar tudo. Não tinha evidência, irmãos. Às vezes Deus, ele não dá evidência do que Ele quer fazer na nossa vida, mas Ele está querendo fazer. Só basta nós fazermos a sua família. Talvez você ainda aí, os adolescentes que estão aqui, né, os jovens que ainda não casaram, Deus quer que você construa uma arca. Mas não é arca de madeira, não, é uma família. As meninas já comecem a orar pelo mal acabado, vocês vão casar, viu? Já começa a pedir a Deus: Senhor, manda pelo menos um servo, em primeiro lugar, servo de Deus, mas que seja bonito, não seja desdentado, zaroi, não. Os meninos, a mesma coisa. Nós, né, a gente não pode ver as meninas, pelo menos no meu tempo, né? Agora, aí o que acontece? Os meninos ficam tudo cobiçando as meninas, mais bonita. Ei, não vai pela mais bonita não, besta. Não vai não. Vai pelaquela que é serva de Deus. Já começa a orar por ela. Já começa. E vocês também, os adolescentes, os jovens que não são casados, já começam a orar pelos seus filhos, porque Deus não quer que vocês tenham cachorro, bebê reborn, não. Já começa a orar pelos seus filhos, tá? Porque isso foi uma coisa que eu e Luciane já fazia. Antes mesmo da gente ter Micaela, a nossa primeira, de 10, né? A gente já orava, a gente já pedia a Deus: Senhor, a gente pede pelos nossos filhos, tal. E eu tinha um desejo, pastor Luciano, de ter uma filha logo, né? A primeira ser uma filha, e Deus deu. Porque a filha, né, vem, abraça nós. Os moleques não, os moleques a gente tem que dar chute, né? Voadora, eles gostam de brincar de luta, aquela coisa. Eu de vez em quando dou um socão em hábito, chega, ele olha assim, fala, é assim mesmo, que o negócio é assim a vida. Né? As meninas não, as meninas vêm dar carinho em nós, beijo, eu te amo, papai, é muito bom, né? É para ter filho, a arca, é a arca que Deus quer que você construa, tá? Então, não construa de qualquer jeito. Observe o texto que ele fala que Noé faz tudo de acordo com a vontade de Deus. O que a gente aprende aqui, irmãos? O que a gente aprende com esse texto tão importante? Mesmo que a gente está aqui sem ver as coisas acontecerem, mas olha, Deus, para construir uma arca, Ele levanta homens para fazer a vontade dEle, para construir a vontade dEle. Deus, Ele faz, através da vida de Noé, Ele faz a vontade dEle ser feita, e aquele homem, ele vai vivendo pela fé. Mas é preciso ser como um homem, como Noé, que se levanta nesse mundo tenebroso para fazer a vontade de Deus. É preciso fazer a vontade de Deus, como o homem da casa, o chefe, o cabeça da casa, o que tem a maior responsabilidade dentro da casa. Isso não é machismo, não. É a ordem de Deus. Se o homem não assumir a ordem dele, ele vai ter que dar conta.
Deus ele vai pedir conta do homem. O que ele fez na casa dele, o que ele levou, ele guiou a sua família pela fé, Deus vai pedir conta. Eu falo que eu quero 10, é lógico, né? De forma, uma hipérbole, né? Mas só que, quanto mais eu tiver, mais responsabilidade eu vou ter. É igual no filme Homem-Aranha, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade você tem. Não foi isso que o tio Ben falou para o Peter Parker, né? Você vai ter mais responsabilidade. Mas Deus quer te dar essa responsabilidade porque Ele confia em você, Ele sabe. Mas você tem que se levantar dentro de casa, você tem que chamar a sua família para dentro de casa, para resistir a dilúvios. Você tem que guiar a sua família pela fé, maridão, papai, para ela ser resistente a dilúvios. Porque os dilúvios aparecem diariamente e nós precisamos estar preparados. Nós aprendemos, irmãos, que para uma família ser resistente, é preciso também que a esposa honre o seu marido. A esposa de Noé honrou Noé. Para pensar. Um camarada pega e fala bem assim, seu marido é Noé. Aí ele chega para você e fala bem assim, Deus mandou eu construir uma arca. E aí, você, beleza, vou junto, vamos embora. Aí tá, aí vai passando o tempo, você não vê nada acontecendo. Vai passando uma década, nada. 2 décadas, nada. 3 décadas e vai embora. Para pensar como essa mulher honrava Noé. A mulher precisa honrar o marido. É mandato de Deus, irmãos. E eu costumo sempre dizer, Deus não pede nada para ninguém. Deus dá ordem. Deus é Deus. Nós não somos nada. Deus é Deus. Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é Senhor e nós somos servos, escravos, doulos, escravos. E um escravo ele tem que se submeter. Lembra quando eu falei na palestra aqui? Tem a diferença entre obedecer e se submeter? Obedecer é ouvir atentamente, é o que a gente costuma dizer aqui, costuma fazer aqui no latim, porque a nossa língua vem do latim. Obedecer significa ouvir atentamente, mas lá no hebraico, obedecer no Shema significa se submeter. Então nós precisamos nos submeter a Deus, não apenas ouvi-lo atentamente. Então tem uma grande diferença entre a igreja de Atos e a igreja de hoje. A igreja de Atos, ela se submetia a Deus, a igreja de hoje, ela ouve a Deus atentamente. Não é o suficiente. Deus quer nos levar para outro patamar, irmãos. A família de Noé não é um modelo inexprimível. Não é. Não é um modelo impossível de viver. Pelo contrário, se está na Bíblia é porque é possível. Se está na Bíblia como exemplo, é porque Deus quer que a gente aprenda com essa família. Deus quer que a gente aprenda com aquele personagem. Deus quer que a gente aprenda com aquela pessoa. Porque é possível, é a vontade de Deus. Então, a esposa, ela tem que honrar o marido. Uma outra coisa que a gente observa também na família de Noé é que marido e esposa estavam unidos num propósito. E os filhos observavam isso. Os filhos, para seguirem a fé de Noé, eles precisavam ver em Noé e sua esposa essa união, esse comprometimento com Deus. Muitas vezes, pastor, o que acontece? Você sabe melhor do que eu, né? Os pais vêm, chega aqui na Pibara, entra com o carro, deixa os filhos, pega o carro e vai embora. Estou falando que acontece aqui, mas estou falando que acontece no geral. Ou seja, ou então vai para a igreja, meu filho, aí fica em casa. Que exemplo é esse? Não está mostrando compromisso com Deus. E Deus, Ele quer que a gente mostre compromisso, irmãos. Quando olhamos para o texto, nós observamos que os filhos de Noé, eles honram os pais seguindo a sua fé. Naquele tempo era assim, irmãos. Quando um pai de família ele se convertia a um Deus, a uma religião, a família toda ia atrás. Até hoje no Oriente Médio é assim.
aqui para o Ocidente já é diferente. Às vezes, a esposa está na igreja, o marido não está, ou então o marido está na igreja, a esposa não está. Está tudo bagunçando hoje cada dia mais. E nós precisamos, irmãos, estar unidos, comprometidos, para que os nossos filhos, porque o exemplo arrasta, irmãos. Não é só falando para os irmãos, não é só evangelizar os seus filhos, você também tem que discipular. E como você discipula? Com a sua própria vida. Porque o discípulo é o quê? É aquele que anda na pegada do mestre. O mestre está lá na frente, ele está andando atrás. Onde ele pisa atrás, na pegada. Não é isso, Vomar? Não é isso? Então, os nossos filhos são a mesma coisa. A mesma coisa. Eles precisam ver esse comprometimento, essa união dos pais. Foram isso que os filhos de Noé viram, irmãos. Famílias guiadas pela fé são compostas por filhos submissos ao Deus Todo-Poderoso, aos pais, porque eles veem nos pais. Uma outra coisa também que a gente observa nesse texto, é que a família de Noé, ela foi na contramão do mundo. Enquanto o mundo estava lá, a galera estava, tomando as suas bebidas quentes, as suas bebidas que deixavam alegres, como diziam no tempo lá, a família de Noé estava fazendo o quê? Indo na contramão do mundo. Enquanto as famílias, as pessoas estavam lá vivendo a vida de acordo com a vontade delas, de acordo com o pensamento delas, a família de Noé estava indo na contramão do mundo. A mesma coisa, a mesma situação hoje. Às vezes, muitas vezes, a gente tem que ir na contramão até mesmo da igreja. Sabe por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a gente frequentava uma igreja que estava proibido ter filho. A gente era criticado, pastor. Porque quando o Noah chegou, o terceiro chegou, a gente foi criticado. Você nunca ouviu falar de, anticoncepcional, não? Olha as ideias fracas dos irmãos. Dá uma vontade de dar uma voadora daquela assim, entendeu? Sabe? De ninja. Jogar uma estrela ninja na testa, assim, alguma coisa, dava vontade. Eu olhava assim, eu falei, gente, Lu, nós estamos no lugar errado. A gente não pode ter filho aqui porque a gente é criticado. Tem que ir na contramão do mundo. Deus não está escrito lá, tenhais bebê reborn. Não está escrito isso lá. Vocês viram a louca lá no hospital aí? Vocês viram, né? Quem viu aí? Levanta. Pois é. Não era para chamar um psiquiatra para aquela mulher, não? Aí, mas não, o médico foi lá e fez o quê? Deu entrada para o bebê reborn e deixou a criança que estava passando mal. Aí já era para chamar a polícia, para o médico. Está tudo doido. E a gente tem que ir na contramão do mundo, irmãos. Temos que ir na contramão do mundo. Irmãos, famílias guiadas pela fé vivem a submissão que protege a família. Submissão é uma palavra que Deus tem colocado na minha boca para sair rodando por aí, porque a gente sabe muito bem que é uma palavra que está sendo mal vista, mas Deus sabe que a submissão traz segurança para nós. Não é só a questão da submissão da esposa. Negócio de, é machista. Não, gente, submissão traz proteção para nós. Submissão é a ordem de Deus, é a vontade de Deus. E Deus, quando vê a gente submissa, Ele nos abençoa. Quando nós somos submissos a Deus, os nossos celeiros transbordam de toda sorte de provisões. Ter filhos é prosperidade. Por isso que eu falo, se eu puder ter 10, só que eu não toco essa bola toda para ter 10, né? Mas seria prosperidade. Então, irmãos, façam a vontade de Deus, se submetam a Deus, é o desejo de Deus. Olha só, a palavra de Deus diz, disse o Senhor a Noé, vamos ler, vamos lá, disse o Senhor a Noé, entra, olha que coisa maravilhosa, entra na arca, tu e toda a tua casa. Olha como é que Deus estava abençoando. E Noé vai submisso, entra na arca, toda a sua casa entra na arca.
E ali, em submissão, eles são protegidos. Submissão, irmãos, é proteção de Deus. É bênção de Deus. Agora, eu fico pensando, né? Fiquei pensando, falei, Senhor, por que Noé, né? Porque Noé era um camarada que andava com Deus, ele era um camarada justo, era um camarada íntegro, mas só que Noé tinha algumas características que eu fiquei separando para vocês aqui, para a gente poder observar. Noé era um homem justo. O que é um homem justo? É um homem equilibrado, ó, tem um lado de cá, o lado de lá, e ele aqui, ele é equilibrado. Isso é um homem justo. Equilibrado em quê? Nas decisões. No dia a dia, ele é equilibrado. Ele observa um todo para tomar decisões. Então, Noé era um homem justo. Noé também, ele era um homem que andava com Deus. Quando a gente observa esse andar com Deus, no hebraico lá, é como uma forma de imitar a Deus. Imitar a Deus. Eu não sei como é que ele fazia isso, pastor. Mas a palavra diz que ele imitava a Deus, andava com Deus. Onde Deus ia, o que Deus fazia, Noé ficava imitando Deus, ficava fazendo a vontade de Deus. Uma outra coisa, ele era a pessoa certa para um novo recomeço. Um novo recomeço, né? Redundância. Para um recomeço. Ele era a pessoa certa, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que você seja cada vez mais justo, mas para você ser justo, cada vez mais justo, você tem que se submeter a Deus. Para você também andar com Deus, você tem que se submeter a Ele. Para você ser a pessoa certa para um recomeço, para abençoar outras famílias, começando pela sua. Esse é o desejo de Deus, que você abençoe a sua família. Olha a importância de Noé. Noé também, ele interpretou os sinais, irmãos, que Deus ia dando para ele. Ali, ele interpretou os sinais, se submeteu a Deus, e aí a gente pergunta, por que Noé? Porque Noé era um cara submisso. E Noé também, ele tinha qualidade espiritual. Nós precisamos ter qualidade espiritual, nós precisamos dedicar tempo a Deus. Não é só vir aqui na Pibara, 10 horas da manhã, ou de noite, ou no meio de semana, ou na célula. Não é só isso, irmãos. Isso aí, eu costumo dizer, por exemplo, culto, domingo. Para mim é a cereja do bolo. Mas o resto do bolo? Você não come, não? Não é o suficiente. O que nós, pastores, pregamos aqui não é o suficiente para você. É porque Deus tem misericórdia. É porque Deus usa de graça. Deus, Ele quer que você coma o bolo durante a semana, e aí chega aqui e come a cereja. Entendeu? Mas você tem que comer o bolo. É por isso que a gente tem visto crentes cada vez mais injustos, crentes cada vez mais longe de Deus, crentes cada vez mais fracos, com qualidade espiritual fraca, baixa. Por quê? Só leem a Bíblia quando lê aqui o texto. Só oram quando vem aqui e ora. Não faz isso em casa, não dedica tempo a Deus, irmãos. O segredo é dedicar tempo a Deus. É por isso que Noé era o camarada que Deus queria usar. Está acabando o tempo, pastor? Eu não sei. Aí você me fala, tá? O que a gente aprende aqui, irmãos? Noé, ele gerou segurança para sua família. Noé também, ele teve uma liderança submissa. Noé foi um líder, mas submisso a Deus. A nossa liderança tem que ser submissa a Deus, senão a gente vai andar conforme a nossa vaidade. É por isso que dá ruim muitas vezes para nós. Porque a gente vai na nossa vaidade, a gente não vai na vontade de Deus, e a gente não fica submisso a Deus. Noé, ele era um homem submisso. Por quê? Noé mostrou que Deus, ele pune o pecado, mas ao mesmo tempo também ele salva através da aliança. Era o desejo de Deus, é o que Deus mostra para nós, irmãos. Deus, ele vai punir o pecado. Quando Jesus voltar, Mateus 25, o que ele vai fazer? Vai separar os da direita dos da esquerda. Reparar que eu botei vocês tudo na direita, né? Reparou, né? Botei todo mundo aqui na direita, pastor, para não dar ruim. Tipo assim, esquerda, direita, né? Aí Léo ia, hein, Léo? Não ia gostar não, né? Então, ó, Deus vai separar os da direita, vinde bendito do meu Pai, herdar o que está preparado desde a fundação do século. Os que estão à esquerda,
malditos, não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Entende a gravidade? Deus, Ele vai punir o pecado, mas Ele salva com aliança. Ele salva para nos abençoar. Então, irmãos, precisamos guardar no nosso coração isso, tá? Deus, Ele usa uma família guiada pela fé para preservar a humanidade. Deus, Ele quer usar a sua família para preservar aqueles que estão no seu raio de alcance, sabe? Deus, Ele quer usar você, a sua família, para que outras famílias possam olhar assim vocês e ver, nossa, isso é uma família de Deus. Eu também quero ser uma família como essa família. Vocês são um modelo que as pessoas estão esperando ver. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Que tipo de Bíblia as pessoas estão lendo? Precisamos guardar, irmãos, no nosso coração. Noé, ele guiava a sua família, e ele guiou ali, orientando a sua família, confrontando o pecado no seu lar. Ele levou sua família a crer na promessa de salvação. Para pensar. Nós precisamos levar isso para o coração dos nossos filhos, para os nossos familiares. Crer na promessa de salvação, irmãos. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem rumo. Nós precisamos guiar a nossa família. Maridão, se levanta hoje. Para de corpo mole, cara. Para com isso. Pega a sua família. Começa a fazer o culto doméstico todos os dias de sua família. Leva a sua família a ser guiada pela fé. E não pela fé gospel. A gente está acostumado com a fé gospel, irmãos. Fé gospel não vai levar o seu nome a ser escrito no livro da vida. Somente a fé que vem de Deus, porque Ele é o autor da fé, Ele que inventou, e Ele que faz a manutenção. Por isso que lá em Hebreus está dizendo, em Hebreus 12 está dizendo, olhai firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Guia sua família pela fé. Seja uma família guiada pela fé. Mas pare de corpo mole. Tem que começar com um homem. Não é com a esposa, não. A esposa só vai começar se o maridão não for crente e ele for muito teimoso, igual um burro teimoso, um jegue teimoso. Aqueles que empacam. Mas Deus quer você, como Noé, da sua casa, e levar a sua família. Nós temos a condição, a capacidade de Deus de guiar a nossa família pela fé e devolver a nossa família nas mãos de Deus. Começa com você, maridão, com você, esposo. Faz o culto doméstico. Volta a fazer isso. O culto doméstico é um treinamento. A gente abandonou isso, pastor. Nós éramos os batistas, que tem uma das identidades dos batistas, é que eles faziam o culto doméstico. Nós que ensinamos as outras denominações a fazer. Escola Bíblica Dominical, a mesma coisa. Nós somos, sabe, é que nem o São Paulo Futebol Clube aqui no Brasil, que ensinou a fazer várias coisas para os outros clubes, e aí parou no tempo. Você tem guiado sua família pela fé, irmão? Se não tem, começa agora, hoje. Começa a fazer isso hoje. É o desejo de Deus para a sua família. Sabe por quê? Deus vai chegar e vai falar para você, fecha a arca, significa que você está lá dentro. Entra, você e sua família. E aí quando Jesus voltar, que a gente não sabe o tempo, nem a hora, nem o dia, Ele vai dizer para você, vinde bendito de meu Pai. Ele quer isso para mim
para minha família, Ele quer isso para você e para sua família. Maridão, o alfa, o macho alfa, o brabo. Irmãs, começa a chamar seu marido de macho alfa, meu macho alfa. Eles gostam, entendeu? A gente gosta, não é, pastor? A gente gosta. A gente fica todo... Não brinca não, irmão. A gente está brincando com Deus. Não brinca não. Deus, Ele nos leva a sério. Ele nos ama. A gente precisa retribuir esse amor. Vamos orar? Vamos ficar de pé mais uma vez?